Não queira voltar para o lugar que Deus te arrancou, que Deus te tirou. O inimigo, ele costuma mudar a percepção das coisas, mudar a percepção de como que elas aconteceram para que a gente volte para o local de escravidão. Quantas vezes a gente ora a Deus para ele nos tirar de uma situação, de um lugar, e depois que Deus tira, a gente fica com saudade desse lugar. Gente, meu marido tá dormindo, ele vai roncar um pouquinho, eu não vou parar o vídeo, porque eu tava lá embaixo e senti vontade de vir gravar aqui pra vocês. Eu tava vendo algumas fotinhas no meu celular antigo e começou a me dar, assim, uma certa saudade de um tempo que eu não era feliz. Um tempo em que eu orava pra Deus todos os dias, de joelho e no jejum, pra eu viver o que eu vivo hoje. E quando eu vi aquelas fotos, eu senti o que, gente? Saudade. Na verdade, nem é saudade, é um engano mesmo, uma distorção. E naquele momento que eu senti aquilo, o Espírito Santo me fez lembrar imediatamente de como eu estava me sentindo no dia de um determinado vídeo, no dia de uma determinada foto. Porque o sorriso, gente, ó, o sorriso na internet, ele é muito grande. Só quem conhece a verdade é quem está vivendo, e Deus, e ninguém mais. Porque ninguém no mundo vendo o meu sorriso poderia dizer que eu estava no pior momento da minha vida, que eu não estava bem, que financeiramente eu não estava bem, emocionalmente eu não estava bem, em nenhuma área da minha vida, praticamente. Como que eu posso ter saudade daquilo, sabe? Às vezes você se pega com saudade de uma situação, que pode ser uma pessoa, que pode ser um lugar físico, que pode ser qualquer coisa, gente, que te fez mal lá no passado, e hoje você está totalmente livre e você fica se sentindo tentado a querer voltar, ou até mesmo sentindo saudade. Eu já acredito que isso não agrada o coração de Deus. Aquele povo que foi retirado do Egito para ir para a Terra Prometida, eu imagino quanto aquele povo não murmurou e não entristeceu o coração de Deus, sabe, gente? Deve ter sido muito, muito as murmurações. E quando eles diziam que era melhor estar no Egito do que estando naquele lugar onde Deus estava provendo tudo para eles. E quantas vezes nós somos essas pessoas? E às vezes eu lia esse livro da Bíblia e eu ficava assim, gente, como que esse povo conseguia ver todos os milagres que Deus fazia ali e mesmo assim reclamar? E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. No caso, eu também sou assim. Se você não pedir discernimento para Deus, para você entender a verdade, o que é o errado, o que é o certo, para você conseguir entender a real percepção das coisas, você vai viver um círculo assim infinito. Esse círculo ele não tem fim. Porque Deus ele vai te tirar, ele vai ter misericórdia de você, você vai conseguir sair de uma situação, só que depois você vai ali, ó, caminhando sozinho por falta de discernimento. Você tem que ter discernimento. E você vai conseguir isso orando a Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, clamando para Deus. Porque hoje nós vivemos um tempo, pessoal, que é muito sério, é muito grave o que acontece. Uma cegueira muito grande. É uma cegueira como se fosse assim coletiva, sabe, gente? E eu me pego com essa cegueira, tem hora. Tem hora que eu me pego assim cega, fazendo uma coisa que eu não deveria fazer. Gente, é às vezes coisa simples, sabe? No dia a dia, eu me pego falando uma coisa que eu não deveria falar, mas graças a Deus que o Espírito Santo já me mostra e eu me arrependo. Eu, se não dá de consertar, porque tem coisas que quando sai já não dá de consertar, mas eu não faço de novo, eu verdadeiramente me arrependo e eu agradeço muito a Deus quando isso acontece. Então começa a vigiar o que você tem pensado, o que você tem ouvido. Gente, eu me tornei uma pessoa que eu nunca pensei que eu fosse me tornar. Eu tô muito seletiva com o que eu escuto. Hoje a gente viajou e meu marido colocou algumas músicas pra tocar. Que eu não vou falar quem tá cantando as músicas. E nem tinha assim, nem tinha palavrão na letra, nada demais. Mas, gente, era a melodia remetia a passado, sabe aquele cheiro de passado? Coisa que você nem lembrava mais, e aquelas músicas começam a lembrar, aquelas melodias começam a trazer no coração, sabe? E eu fui ali calada e fui meditando na palavra assim, e o Espírito Santo foi falando comigo. Foi falando comigo quanto que o que a gente ouve consegue contaminar a gente por dentro, sabe? E às vezes você já entendeu isso, seu marido não. E não quer dizer que seu marido seja uma pessoa ruim, ou você entendeu e a sua esposa não.
Não quer dizer que sejam pessoas ruins, é que a gente tem fase de amadurecimento, sabe? Nós precisamos respeitar isso nas pessoas, para que a gente não se torne alguém assim intolerante, que quer chegar e impor as coisas, sabe? Eu vou orando e a gente tem que ir orando, a gente tem que pedir para o próprio Espírito Santo que faz o convencimento, para ele vir convencendo a nossa família, nos convencendo também, dia por dia, porque eu sempre falo para Deus que eu preciso muito, muito, muito mesmo da misericórdia dele, que o Espírito Santo me mostre o certo e o errado, e a gente precisa disso diariamente, e os nossos familiares também. E hoje Deus ministrou muito forte. Aí demorou um pouquinho, eu fui lá, troquei a música, coloquei um louvor, e aquele louvor, ele foi como se fosse assim, gente, uma água. Sabe aquele momento que você tá com muita sede e vem aquela água assim que acalma tudo por dentro? Foi a experiência que eu tive hoje. É algo simples, mas eu quero compartilhar com vocês. Às vezes você tá ouvindo músicas tristes, ouvindo músicas que a letra não tem nada demais, mas a melodia te leva para um passado que tu quer esquecer, a melodia te leva para um momento da tua vida que foi sofrido, e você acaba ali ficando triste o dia todo e nem entende o porquê que tá triste, você tá atraindo coisas ruins. Eu não sei, gente, ao certo falar sobre isso, não é um assunto que eu entendo muito bem, mas foi algo que eu senti aqui dentro, ó, do meu coração, hoje especialmente. Fui em silêncio e Deus foi falando comigo. Eu também tô aprendendo sobre o silêncio, sabe? Tem hora que eu quero falar demais, gente, falar demais. Eu nem sei se é a hora certa para falar. Enfim, eu tô começando agora a ouvir, meditar na palavra do Senhor, e até o momento para eu falar determinados assuntos eu vou começar a pedir para Deus, porque eu creio que existe um momento certo para a gente conversar com as pessoas. E é isso, gente, queria falar sobre isso com você. Se você hoje tá querendo voltar para um momento difícil da sua vida só porque passou o tempo e você não vê mais que aquilo é tão ruim, eu quero te falar que o inimigo ele tá cegando e mudando a percepção de como as coisas aconteceram. Se você meditar mais um pouquinho no teu passado, no que Deus fez na tua vida, em como você estava emocionalmente destruído, como que você estava mal, como que você estava, sabe, sangrando mesmo, você vai entender que o inimigo está cegando você e que provavelmente esse lugar é um lugar que você não deve voltar. É claro, esse entendimento ele vem da palavra de Deus, da oração e da meditação. Então, por mais que você escuta uma palavra no YouTube, tipo esse vídeo, e ele tocou no teu coração, vai conversar com Deus, vai orar, vai meditar na palavra para que o Espírito Santo fale diretamente com você, porque, gente, o Espírito Santo ele mora dentro de nós. Nós não precisamos, assim, que a outra pessoa chegue e diga, faça isso, faça aquilo. É muito bom quando Deus usa alguém, né, para falar com a gente. Mas nós temos o Espírito Santo aqui. Nós temos o Espírito Santo dizendo quando não é para fazer, quando é para fazer, quando aquele não é o caminho. E você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, gente, porque isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você ter Deus dentro de você, te mostrando o caminho melhor para sua vida. E ninguém sabe mais sobre a vida do que Deus, porque Ele está no amanhã, Ele está no hoje, Ele está em qualquer momento que Ele quiser. Então, se você confiar e se você crer, e se você fizer a vontade de Deus, por mais que pareça que você está perdendo, você está ganhando. Porque muitas coisas que parecem ser bom, lá na frente é ruim. E quando Deus tira isso, a gente não entende, mas depois a gente vê que se tornou um livramento, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.